Amados irmãos, que a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Que a presença do Espírito Santo te envolva, te ilumine, para que a partir desse momento você adquira entendimento, compreensão de tudo que for pregado e ensinado na Escritura Sagrada. Antes de começar nosso encontro de hoje, eu gostaria de lhe pedir que fechasse seus olhos, colocasse a sua mão sobre o seu coração, encurvasse a sua cabeça e orasse assim comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois a ti pertence o reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. Senhor nosso Deus e eterno Pai, Deus Criador dos céus, da terra e do mar, o Senhor disse, está escrito na tua palavra, que onde estiver duas ou mais pessoas reunidas no nome do Senhor, ali o Senhor estará. Estamos reunidos diante da tua presença para buscar o Senhor, para ouvir a tua voz, para que a tua palavra nos oriente, para que a tua palavra nos discipline, para que a tua palavra nos dê clareza, para que tudo o que venhamos fazer seja segundo a vontade de Deus para o nosso bem, seja segundo a vontade de Deus para o melhor daqueles que amam e guardam a palavra de Deus. Meu Deus, que a tua palavra fortaleça a fé, a esperança e dê a direção a cada um desses que a partir desse momento estão acompanhando esse vídeo, seja agora ao vivo, seja depois, mas tem buscado do Senhor entendimento para a palavra de Deus. Em nome de Jesus, você crê, diga assim seja, Deus abençoe a minha vida. Amém. Graças a Deus. Amém. Então, hoje ainda nós vamos continuar falando sobre o cristão e a política. E hoje eu quero falar sobre como o cristão escolhe o seu político. Vamos entender algo. Eu não vou dizer a você vote em fulano ou vote em Beltrano. Vou me manter restrito ao que diz a Escritura Sagrada. Eu quero que você entenda que mesmo no período de Israel, os reis foram escolhidos pelo povo, segundo a vontade de Deus, para o bem ou para o mal, segundo a vontade de Deus para o bem ou para o mal, mas foram escolhidos pelo povo. Lá no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 5, versículo 1 em diante, diz assim: Então todas as tribos de Israel, nós sabemos que a nação israelita é formada por 12 tribos. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi a Hebrom e falaram dizendo: Somos do mesmo povo de que tu és. Antes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazia entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo, o povo de Israel, e serás chefe. Assim, pois, todos os anciões de Israel vieram a ter com Davi em Hebrom e ungiu como rei de Israel. Continua. Da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar, e reinou 40 anos.
Então eu quero que você entenda que por mais que fosse a vontade de Deus que Davi se tornasse rei de Israel, para o bem de Israel, foi o povo que ungiu Davi e reconheceu que Deus estava com Davi. No verso 12, e é muito importante que você preste atenção no verso 12, diz assim: reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel e que exaltava o seu reino, presta atenção, por amor do seu povo. É importante que aquele que se torne rei, presidente, governador, tenha interesse na melhora do seu povo. Por que, pastor, o senhor está dizendo isso? Porque hoje a grande maioria dos candidatos, em especial de esquerda, quer se manter no poder, pelo poder, independente de qual será a situação do povo. A Bíblia mostra dois indivíduos muito importantes na história de Israel. O primeiro dele é o rei Acabe. Eu quero que você entenda que o rei Acabe, quando assumiu Israel era próspera. Está aqui, ó. O rei Acabe conhecia os mandamentos de Deus, mas fazia questão de não obedecê-lo. Era poderoso e próspero, fez muitas obras de construção. Então o rei Acabe tinha muito dinheiro, o rei Acabe tinha muito poder, ele tinha muita influência política e social. O rei Acabe estava envolvido em muitas obras em Israel. Mas o rei Acabe desagradou ao Senhor, promovendo a idolatria na nação, influenciado por sua esposa Jezabel. Uma falha muito importante no governante, no presidente, no rei, é quando ele se deixa influenciar por ideias de pessoas que são corruptas, que são idólatras. E o rei Acabe, primeiro que o rei Acabe peca contra Deus, porque ele se casa com uma idólatra. Segundo, ele passa a dar ouvidos a essa idólatra. E o que é que o rei Acabe ele faz? Ele levanta templos, constrói templos para a imagem de escultura, para Baal. O rei Acabe começa a fazer sacrifícios aos seus deuses estranhos por amor à esposa dele, que era idólatra. Não só era idólatra, como era sacerdotisa. A esposa dele era sacerdotisa das imagens de escultura. E continua. Fez Acabe, filho de Onri, que era mau diante do Senhor, mais do que todos os reis antes dele. Contudo, se fora coisa somente andar em pecado, segundo seu pai Jeroboão, tomou por mulher Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e serviu a Baal e o adorou. Lá em 1 Reis 16, verso 30 ao 33, diz assim: levantou um altar a Baal, na casa de Baal que edificara na cidade de Samaria. Também fez Acabe um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis fizeram antes dele. Então o rei Acabe, ele fez tudo para provocar a Deus. O rei Acabe, ele se tornou número 1, inimigo de Deus. O inimigo de Deus número 1, tá? Perdoa que o pastor está meio rouco, mas eu acho que você consegue me entender bem. Então o rei Acabe, ele se tornou o inimigo número 1 de Deus. O rei Acabe não estava preocupado, tá? Hoje as pessoas falam assim: o político A, B ou C vai fechar a igreja. Se eu disser a você que a esquerda agora vai fechar a igreja, é mentira, não vai. Vai fazer pior.
Na verdade, não vai, está fazendo pior, tá? O problema, pessoal, não é fechar a igreja. O problema não é aqueles que se dizem inimigo de Deus abrir a boca e falar, não tem mais igreja aberta. Sabe por quê? Porque hoje, num país em que a grande maioria é um povo que teme a Deus, não vai ser uma atitude fácil. Não pense que vai ser fácil ele abrir a boca e fechar a igreja, está fechado, pronto, acabou. Não, não é assim. O diabo tem usado os governantes para fazer pior. Existem leis aprovadas, existem doutrinas aprovadas, e existe um grupo de pessoas que concorda com essas doutrinas. Do que é que eu estou falando? Não é fechar a igreja, mas impor o que a igreja pregue, impor o que a igreja fale. Por exemplo, me proibir de pregar contra qualquer doutrina que hoje seja contrário ao entendimento do governo. Você vê que fora do país, as pessoas estão adotando, por exemplo, a regra da doutrinação neutra. Nasce uma criança, você não diz se a criança é menino, você não diz se a criança é menina, e a criança cresce, independente do sexo. Inclusive eu estava lendo matérias sobre isso, muitas matérias, tá? De pessoas que têm feito isso no mundo inteiro. E a criança com certa idade vai se autodefinir se é menino ou se é menina. E a igreja tem que aceitar isso como uma coisa normal. Tanto que em alguns lugares estão ensinando pronomes neutros, tá? Você não pode tratar ele masculino, nem ela feminino. Não sei exatamente dizer a você agora como seria esse pronome neutro, mas estão criando, já estão exercitando por aí o pronome neutro. Hoje, quando você abre os sites para emprego, para cadastro em empresa, então pergunta se você é transgênero, se você é cisgênero. Olha que tem pessoas que eu estou falando cisgênero, transgênero, e tem pessoas aí que nem sabem o que é que eu estou falando, e não vou te contar agora, tá? Que não é o assunto do dia. Então, isso está sendo alimentado, isso está prosperando em grandes governos pelo mundo aí fora. Os Estados Unidos está soltando os viciados em drogas. Os Estados Unidos está quase que abraçando liberação total da maconha. Os Estados Unidos liberou completamente o assassinato de criança. Não, é o aborto, né? Então, hoje, engraçado que as pessoas não se falam no Brasil. A mulher está preocupada com a gravidez indesejada, cria um programa, permita que ela vá lá e faça o estrangulamento, faça a ligação, e ela não possa mais ter filhos. Dá a ela esse direito, ela não é dona do corpo dela, tá? Dá a ela esse direito. Ninguém fala, gente, presta atenção, ninguém fala no Brasil o quanto é difícil para uma mulher fazer uma ligadura para não ter filhos. Ninguém comenta isso no Brasil. Mas é abordado, é ventilado o tempo todo no Brasil a importância da mulher matar a criança. Você quer ver uma coisa interessante? Gente, eu não estou aqui defendendo política, eu estou defendendo o certo. A palavra de Deus fala que quando eu sou a favor do criminoso e da criminalidade, eu estou indo na contramão da orientação de Deus.
O Brasil hoje tem projetos de proteção, tem projetos de blindagem a favor do bandido. O Brasil não persegue de jeito nenhum bandido preguiçoso, o malfeitor, o homem perigoso. Mas o Brasil hoje, ele quer criar leis como o aborto, por exemplo. E aí eu vou trazer o caso. Todo mundo viu na internet uma menina de 11 anos que ela foi violentada e não aprovaram que essa criança fizesse o aborto para não ter essa gravidez indesejada. Descobriram quem foi, mataram o cara, beleza. Não passou muito tempo, essa criança grávida de novo, e segundo a notícia, eu parei de ler porque é muito nojento, a criança grávida de novo, e agora pelo tio do cara que mataram. Poxa, quer dizer, a criança foi estuprada, descobriram o cara que estava envolvido no estupro, se ela estava grávida. Quer dizer, cadê a perícia? Cadê o sistema de investigação? Cadê a pergunta que ninguém faz? Sabe qual é o problema do brasileiro? Não sabe perguntar. O brasileiro só sabe perguntar quando quer saber da vida dos outros, tá? Diz que um bom investigador tem que saber perguntar. A criança estava grávida do fulano, mas a pergunta é: só fulano estuprou fulana? Só fulano foi o violentador da menina, da criança de 11 anos? Não teve mais ninguém por detrás? Mais ninguém se envolveu sexualmente com essa menina? Mais ninguém se envolve sexualmente com essa menina? O problema não é que eles não pensaram nessa pergunta. O problema é que hoje o Brasil é terra que apoia a marginal. O problema é que hoje o Brasil é terra que apoia a Barrabás. Hoje as pessoas ficam preocupadas com o bem-estar do criminoso, mas esquece do bem-estar do cidadão de bem, do trabalhador, da pessoa que confia em Deus, tá? Morre um pai de família, a notícia esquece. Morre alguém envolvido com crime, durante 7 dias, durante um mês, durante um ano, enquanto aquele repórter tiver interesse, ele vai estar lembrando a morte do criminoso, e vai estar culpando a sociedade, e vai estar dizendo que existiria outros mecanismos. Gente, as pessoas têm procurado se apegar ao crime e às coisas erradas. E Deus viu que o governo de Acabe era um governo sujo, era um governo que alimentava a criminalidade, a idolatria. Os homens se afastavam de Deus. O rei Acabe mandava matar qualquer pessoa que era contrária à ideologia dele. Não o rei Acabe diretamente, mas a sua esposa, a rainha Jezabel. A rainha Jezabel mandava matar qualquer um que fosse contrário aos ensinamentos do seu Deus Baal. E aí, olha, tá aqui, ó. Por causa dos pecados de Acabe e Jezabel, influenciando o povo a se afastar de Deus, houve grande seca em Israel, tá? Presta atenção. Então Elias, o tesbita, um dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Então Elias mostra a Acabe que Deus estava amaldiçoando aquela nação. O mundo foi amaldiçoado. A maldição ganhou o nome. Qual foi? Covid-19.
você vê que os países, dos mais aos menos poderosos, todos sofreram. Covid-19 veio, não escolheu raça, não escolheu cor, não escolheu credo, não escolheu posição social. Todos que foram alcançados e escolhidos para morrer pela doença, morreram. Aparentemente, presta atenção, aparentemente Covid-19 passou. Acabou o Covid-19. Ficou o saldo da doença. O que é que está acontecendo com os países do mundo? Os países do mundo, por causa da doença, estão passando por crises, grandes crises. E o que é que nós vemos? Pessoas preocupadas com lucro. Hoje, que eu estou fazendo esse vídeo para você, dia 13, nós vemos que a gasolina em todo o país, em todo o território nacional, a gasolina está abaixo de R$5. Aqui na Bahia, onde eu estou fazendo esse vídeo, a gasolina está custando exatamente R$ 5,65. Você sabe por quê? A Bahia está com o maior índice de criminalidade. A Bahia está com o menor investimento em segurança pública. Eu estava lendo o jornal aqui e a Bahia retirou de investir na Polícia Militar do Estado da Bahia cerca de R$1 bilhão. Você entra nos mercados aqui da Bahia e as pessoas estão com o carrinho circulando o mercado pedindo a você para pagar as compras dela. E não é pedindo, por favor, não. É quase que encarando você. E muitas vezes não sabe que você também não está numa situação boa naquele mercado e a pessoa quer obrigar você a pagar a compra dela. Eu estava com minha esposa conversando. Engraçado que quem estava pedindo para pagar a compra estava dentro do carrinho. Mucilon, Leite Ninho, olha o que eu estou falando, que são os produtos mais caros. As fraldas mais caras que tinha no mercado. E estava pedindo para quem estava lá empurrando o carrinho, pagasse aquelas mercadorias. Mas sabe o que é que vai acontecer com essas pessoas quando saírem do mercado, quando arrumar alguém que pague aquela mercadoria ou não, e voltarem para a sua vida? Vamos eleger pessoas que realmente queiram sustentar o governo da bagunça, sabe? Queira dizer que o governo tem a obrigação de lhe dar na mão. Vê se o governo da Argentina está dando na mão a alguém. Veja se o governo da Venezuela está dando na mão a alguém. Pastor, o que o senhor está falando? O que é que tem a ver com a Bíblia ou com Acabe? Tudo. Durante o período da seca em Israel, Jezabel trazia da Assíria alimentos e regrava a ração entre os povos. Você acha que eu vou ficar preso somente à história da Bíblia? Não só a Bíblia fala sobre isso, como a história geral também fala sobre isso. E o povo era submisso a Jezabel. Mas chegou um momento que o povo queria chuva. Chegou um momento que o povo não aceitava mais viver de esmola. Tem pessoas que querem primeiro viver de esmola para depois descobrir que não dá para sobreviver de esmola. E o povo pediu auxílio e Deus manda de volta quem? Elias, para falar com o povo, para falar com Acabe sobre a chuva. Elias reúne os profetas de Baal e tem aquela guerra entre Elias e os profetas de Baal, pedindo a Deus chuva. Você lembra dessa história?
Só que o que é que acontece? Os profetas de Baal não conseguem chuva. E Elias ora ao Senhor. Primeiro, desce fogo do céu, consome todo o holocausto que estava no altar, que deveria ser de Baal, e agora passou a ser de Deus. E Elias dá a ordem: seja destruído todos os profetas de Baal. E todos os profetas de Baal foram destruídos, tá? E quando foram destruídos, Deus manda a chuva. A prosperidade volta para o povo. Israel volta a crescer. Mas sabe o que acontece? Quando passa a dor de barriga, o povo esquece, diz que o brasileiro tem memória curta. Não é o brasileiro não, é o povo de uma maneira geral tem memória curta. Então volta a chuva, o povo volta a crescer e o povo esquece porque voltou o crescimento. O povo esquece do momento exato que eles começaram a prosperar. E aí entra a ameaça de Jezabel. Quando lemos 1 Reis capítulo 18, vemos que Deus trouxe de volta a chuva sobre Israel depois que os profetas de Baal foram destruídos. Mas Acabe fez saber a Jezabel tudo que Elias havia feito e como matou os profetas ao fio da espada. Então Jezabel mandou o mensageiro Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a esta hora não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um dos profetas. O que eu quero que você entenda é que o rei Acabe não poderia mais proteger Elias. O povo de Israel não estava mais preocupado com a segurança de Elias, porque agora Elias estava debaixo da ameaça de quem tinha verdadeiro poder contra Elias. E quem tinha verdadeiro poder contra Elias era Jezabel, que ameaçava matá-lo. Jezabel morre. Deus pesa a mão contra Acabe. Acabe morre. Jezabel morre, porque Jezabel fez muita coisa ruim. E a morte de Jezabel também é uma morte feia. E cumpre-se a palavra de Deus contra Jezabel, que os cães lambem o sangue dela e devora a carne dela, porque ela se tornou inimiga número 1 de Deus e trouxe desgraça para a nação. Então veja que o reinado de Acabe, por mais que Acabe tenha sido levantado por Deus, por mais que Acabe tivesse conhecimento da palavra de Deus, como o reinado de Acabe levou o povo a pecar, levou o povo a se afastar de Deus. Deus pesou a mão sobre o povo, porque o povo não estava mais preocupado em seguir a Deus. O povo estava preocupado com as imagens de escultura. O povo estava preocupado a fazer a sua vontade, dizendo que estava fazendo a vontade de Deus. Deus pesa a mão sobre o povo dele. O povo continua na prática do pecado. Toda vez que tem uma melhora, o povo volta à prática do pecado. E o povo tenta distorcer as escrituras, como nós vemos hoje. Hoje tem pastores, igrejas se levantando, apoiando a esquerda. E quando eu falo a esquerda, eu falo a ideologia de proposta, tá? Quando eu falo a esquerda, eu falo a ideologia de proposta. Eu nunca, jamais posso apoiar um candidato, seja ele quem for, esquerda, direita, centro, em cima, abaixo, seja ele quem for. Eu não posso apoiar um candidato que apoie o aborto. Eu não posso apoiar um candidato que apoie a descriminalização das drogas. Eu não posso apoiar um candidato que apoie a justiça, o governo
entrar na igreja e polir o que o pastor deve ou não pregar dentro do púlpito. O que acontece dentro da igreja é debaixo da responsabilidade da igreja, e o ministro dentro da igreja responde diretamente a Deus. Então eu não vou concordar que o governo, seja ele quem for, vai tentar ou querer regular a igreja, regular a mídia, porque a mídia ela é um tipo de colírio. Quando a mídia faz o trabalho dela do jeito que tem que ser feito, ela consegue limpar os olhos de quem está observando o mundo. Você vê que hoje a mídia não fala nada sobre os problemas do mundo. A mídia não fala nada sobre a fome aí fora, sobre a escassez de combustível, sobre a crise energética. Quer dizer, Brasil hoje vendendo energia elétrica para fora. Ninguém fala sobre isso. Brasil exportando etanol, mesmo com o preço do combustível baixo aqui, ninguém fala sobre isso, né? A Bahia hoje, a Bahia que mais apoia a esquerda, a Bahia que mais defende a esquerda e está pagando caro por isso, hoje tem um combustível mais caro do Brasil, porque a Bahia é quem mais apoia a esquerda, porque a Bahia é quem mais sustenta a esquerda. A Bahia tem a segurança pública mais deplorável do Brasil. Pastor, o senhor está falando de quê? Eu estou falando que nós temos o poder de escolher. E quando escolhemos o gestor, o político, baseado numa aparente facilidade de nossa vida, nós dificultamos tudo, tá? Eu preguei na mensagem diária, se você não viu, eu sinto muito por você, mas eu preguei na mensagem diária que aquele que semeia a semente chorando, volta com os feixes sorrindo. Eu preguei que Deus abençoa você pela força do seu trabalho. Eu preguei que Deus abençoa você pela força da sua determinação. Então o povo foi escravo, se tornou escravo da Babilônia. E viveu debaixo do regime de Nabucodonosor. E viveu na escravidão durante 70 anos. E a Bíblia diz que Deus levantou um homem, tá? Deus levantou um homem e esse homem não era cristão. Esse homem não estava dentro da igreja. Ninguém pode dizer se esse homem era maçom, umbandista, católico, evangélico. Ninguém pode dizer. Eu sei que esse homem não era judeu, tá? Mas esse homem ouviu falar de Deus porque esse homem foi escolhido por Deus. Esse homem era nobre, esse homem estudou, esse homem trabalhou, e esse homem ele era nobre, ele era príncipe. De quem estou falando? Estou falando de Ciro. Ciro era homem de guerra. Ciro tinha as mãos manchadas de sangue, porque ele era conquistador. Ciro, ele era uma das maiores autoridades, um dos maiores estrategistas militares. Para você não achar que eu estou inventando ou que a Bíblia está errada, eu vou ler um conteúdo primeiro do Brasil Escola. O que eu vou ler aqui para você está na internet e é conteúdo do site Brasil Escola. Está aqui. A partir do século VIII a.C., os povos medos, arianos da Ásia Central, construíram um grande reino por meio de um ágil, organizado e forte exército. Então eles construíram um reino, e um reino com base militar. Reino com base militar. Então os militares se reuniram e construíram o seu próprio reino,
na média. Dessa maneira, os medos submeteram vários povos do Planalto iraniano, inclusive os persas. Então, olha que os medos, eles foram crescendo. Os iranianos na época respondiam ao governo dos medos. Os persas na época respondiam ao governo dos medos. A submissão dos persas durou até o ano 550 a.C., quando o príncipe persa Ciro Grande, o governo de Ciro durou de 590 a 529 anos antes de Cristo, liderou uma revolta contra os medos. Ciro, saindo vitorioso da batalha, passou a liderar os persas e a controlar os povos do Planalto iraniano, formando então o Império Persa. Então, olha que Ciro, ele era persa, ele era dominado pela Média, pelo governo dos medos, tá? E ele se revoltou contra isso. E ele começou a dominar não só a Pérsia, como também todo o domínio dos medos. Ciro se tornou acima deles. Isso eu estou lendo História Geral do site Brasil Escola. O novo soberano Ciro iniciou uma política de expansão territorial com o objetivo de formar um grande império, pois desejava obter riqueza. Então, o que levou Ciro a querer lutar pelo país dele e querer ser grande diante de todos os povos era a necessidade que os persas passavam. Apesar de Ciro ser príncipe, apesar da Pérsia ser, naquele momento, não tão grande, mas grande, passava dificuldades de dinheiro, faltava alimento. Então tá aqui, ó. Ciro iniciou uma política de expansão territorial com o objetivo de formar um grande império, pois desejava obter riqueza e resolveu problemas causados pelo aumento da população. Vê se não está acontecendo uma coisa parecida no Brasil. Aumenta o número das pessoas, riqueza não é distribuída, trabalho não é distribuído, a maioria das pessoas não trabalha, estão ociosas, e não é porque falta emprego, falta capacitação. Vê se isso que eu estou falando com você não é uma coisa que já aconteceu lá atrás na história. Continua. Ciro conseguiu conquistar os territórios da Mesopotâmia e toda a Ásia Menor, a atual Turquia, e os territórios a leste da Pérsia, parte ocidental da Índia. Por todas essas conquistas, Ciro foi considerado um dos grandes estrategistas militares da antiguidade. Então, o que eu estou lendo para você está lá no Brasil Escola e é o que a História Geral fala sobre Ciro. Vamos ver o que é que a Bíblia fala sobre Ciro? Lá no livro de Isaías, no capítulo 45, tá? No livro de Isaías, no capítulo 45, do verso 1 em diante. Pega aí, eu espero você pegar um pouco. Diz assim: Ciro, o libertador de Israel. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações que estiverem à sua frente. Deus disse: eu vou levantar você, Ciro, para dominar sobre qualquer um que esteja à tua frente, para discingir, para tirar autoridade, para tirar poder dos lombos dos reis
e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Então Deus disse assim: Ciro, estou levantando você para abrir todas as portas que estiverem fechadas e conquistar as riquezas que você não tem. Presta atenção. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro. Não vai ter quem resista a você. Dar-te-ei os tesouros escondidos. Lembra que eu li na estante no Brasil Escola? Que Pérsia estava passando por dificuldade financeira, que Ciro estava preocupado com a fome no meio do povo dele. Olha o que Deus diz aqui, ó: dar-te-ei os tesouros escondidos e riquezas encobertas, para que saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel meu escolhido, eu te chamei pelo nome, te coloquei sobrenome, ainda que não me conheces. Você entendeu? Não. Eu vou te explicar. Ciro não era judeu, evangélico, cristão. Ciro não era alguém que sequer conhecia Deus. Porque tem pessoas que estão dizendo: eu voto em fulano porque é cristão, eu voto em fulano porque é da igreja A, B ou C. Você tem que votar no fulano pelas suas convicções. De novo, você tem que votar em fulano pelas suas convicções. Está aí, tanto direita quanto esquerda está dentro da igreja pedindo voto do evangélico. Você sabe o que a direita está dizendo? Eu quero o teu voto para manter os princípios cristãos. Maravilha. Você sabe o que a esquerda está dizendo? Eu quero o teu voto para legalizar aborto, para legalizar maconha. Eu quero o teu voto para poder criar mais programas que jovens não estudem, não trabalhem. E aí você está esquecendo de enxergar isso. Os dois estão dentro da igreja. Os dois estão dizendo que são cristãos. Não vou colocar ainda hoje, não tive tempo de preparar esse material, mas o satanista disse. O satanista que está aí pedindo voto para Lula, o satanista que está aí pedindo voto para a esquerda, ele disse: voto no candidato que defende meus ideais. Voto no candidato que defende os meus ideais. O cristão está esquecendo de abrir a boca e falar: voto no candidato que defende os meus ideais. Pronto. Está aqui na Bahia, tem duas disputas. Nas duas disputas, você não vai dizer nem que o candidato A, nem o candidato B defende ou é ou não cristão. Porque você não vai entender, você não consegue entender, para mim pelo menos não está claro, qual a religião do candidato A ou do candidato B. Mas o que o candidato da esquerda na Bahia defende, eu já sei o que a esquerda na Bahia defende. Eu estou vendo de perto, eu estou sentindo de perto o que o candidato da esquerda na Bahia defende. E eu sei o que o candidato da direita na Bahia também defende. Tá fácil para mim, tá? Então, quando você escolhe um candidato, seja ele qual for, você escolhe pelos ideais que ele defende. O que é que ele defende? Criação de emprego, preparação para o trabalho, liberdade de fé, porque o próprio Deus lhe deu essa liberdade. Não importa qual é a sua religião, é um problema seu. A partir de hoje eu quero ser idólatra, é um problema seu, você escolheu ser idólatra. Você não precisa impor para mim que eu seja idólatra, é um problema seu. Você escolheu fazer oração para o próprio demônio, também é um problema seu. Então, um candidato defende
a liberdade religiosa. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Você cristão pode não concordar com o que é idólatra, porque eu não concordo. Você cristão pode não concordar para quem faz a oração para o diabo, porque eu não concordo. Mas nós vamos ter que concordar que é um direito dele, que é uma escolha dele. Quando Ciro foi levantado, a Babilônia estava cortando essa escolha do povo de Israel. A Babilônia não era mais o reinado do rei Nabucodonosor, ela já estava preparada para profanar o santuário de Deus. Você entendeu? Criar leis que entrasse dentro da igreja e profanasse. O rei já estava pegando as taças, as bacias de ouro, tudo que pertencia à casa de Deus, para tomar vinho com os reis, com os príncipes e com as mulheres de suas prostituições. E aí Deus escreve na parede e vem a revelação a Daniel. E Daniel diz: teu trono caiu, teu reinado caiu, Babilônia. Vem outro que foi levantado por Deus e vai tomar tudo de você. E Ciro se encarregou de matar todos os reis, todos os príncipes da Babilônia e reinou na Babilônia também. Ciro destruiu tudo e ficou lá a Babilônia no governo de Dario. Israel é liberto, vem a ordem emitida pelo próprio Ciro, que Israel, aquele que quiser voltar para casa, volte para casa, reconstrua a casa de Deus e leve tudo que é consagrado ao Senhor. Você entendeu? Quando você vota em alguém, você não vota em alguém porque se diz ser cristão. Porque na hora da eleição, na hora da política, se o cara entender que ele vai ter mais votos sendo cristão, ele vai dizer que é cristão. Se o cara entender que ele vai ter mais votos dizendo que é satanista, ele vai ser satanista. Eu lembro de alguns vídeos da esquerda que estava pronto para fazer acordo até com o diabo para poder se eleger. E você vê que hoje o acordo está aí, fechado com meio mundo de gente. Quando a pessoa ela tem um objetivo, ela tem um ideal, você não tira o ideal dessa pessoa. Ainda que ela perca, ela perde se mantendo fiel ao que acredita. Se ela acredita que vai ter que descriminalizar as drogas, ela vai morrer defendendo a droga e o drogado. Se ela acredita que as drogas têm que ser combatidas, ela vai morrer combatendo as drogas e defendendo a liberdade da família. Mas você, eu lembro, agora eleito, mas eu posso falar porque não posso interferir em nada, eu posso falar. Eu lembro que quando Magno Malta entrevistava o atual, ministro do Tribunal Superior Eleitoral, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Magno Malta dizia assim: você não pode separar o homem de suas convicções. Então, quando você elege alguém porque a sua convicção é igual a dele. Você entendeu? O cara está lá e defende liberação das drogas. Você acredita que deve liberar as drogas? Então você vota naquele cara. O cara está lá e entende que bandido tem que estar solto na rua, estrupando, roubando, matando, porque ele tem segurança armada para se proteger. Você tem muito amigo bandido e quer ver esses bandidos na rua, então você vota nesse cara. O outro cara diz assim: eu quero o bandido preso, eu quero que o criminoso responda pelos seus crimes, eu quero uma vida justa, e você defende uma vida justa. Então você vota naquele cara. Você vai votar nas pessoas pelos seus ideais. Você não precisa, irmã, tá brigando com seu irmão de igreja, nervoso com o seu pastor, porque ele está defendendo o que ele acredita. Ele está defendendo o que ele acredita.
Tem crente dentro da igreja que acredita que o crente pode casar 10 vezes. Ele vai defender isso. Ele acredita que ele pode ser pedófilo. Ele vai defender isso. Ele acredita que ele pode andar drogado 24 horas. Ele vai defender isso. Ele acredita que você tem que sustentar ele sem fazer nada. Ele vai defender isso. E não adianta, por mais que você brigue com ele, você não vai conseguir separar o homem de suas convicções. Eu não estou gravando esse vídeo para poder acender em você que você vote neste ou naquele. Eu estou fazendo essa mensagem, eu estou preparando essa mensagem com você agora e vai ficar gravada no YouTube para que você entenda de verdade qual é a sua convicção. E quem vai representar você que tem a convicção? Se ele é crente, se ele não é crente, se ele é um crente verdadeiro, se ele é um crente falso. Porque assim, como é que você vai conseguir separar o crente verdadeiro do falso? Muitas vezes o seu pastor no altar da tua igreja é falso. Muitas vezes o irmão do teu lado é falso. Como é que você vai definir se uma pessoa com poder na mão é falso ou não? Tá difícil. Então você vai olhar qual é a convicção daquele homem, qual é a convicção daquele político, o que é que ele defende? Ele defende que eu tenho que trabalhar. Eu também acredito que eu tenho que trabalhar. Eu não acredito que eu, sem fazer nada, eu vou conseguir alguma coisa. É nisso que você acredita? Então você vai votar naquele candidato. Não, eu acredito que o cara tem que ficar em casa e o alimento vai nascer sozinho, o dinheiro vai cair do céu, de repente vai surgir uma panela de pressão mágica cheia de feijão na minha frente. Então você vota e fica acreditando nessa mágica que nunca vai acontecer. A escolha é sua. Então tá aqui, ó. Por amor do meu povo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu chamei Ciro pelo nome. Coloquei sobrenome, ainda que ele não me conhecesse. Ciro não era judeu. Deus não conseguiu escolher no meio do seu próprio povo alguém que fosse fiel. Sabe por quê? Porque o povo de Deus está se vendendo. O povo de Deus está se vendendo pelo medo, pelo dinheiro, pelo interesse, pela posição social. O povo de Deus está se vendendo, né? Tem crente que diz assim: eu não voto nem A, nem B, nem C, porque não tem posição. Sabe por que não tem posição? Porque é invejoso, porque morre de dor de cotovelo. Não, você tem que ter uma posição. Ainda que você erre, mas você tem que ter uma posição. Verso 5 diz assim: eu sou o Senhor e não há outro além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que saiba até o nascente do sol, até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz, crio as trevas, faço a paz, mas também crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Destilai, ó céus, desde as alturas as nuvens, chovam justiça, abra-se a terra e produza a salvação, juntamente com ela, brote a justiça, porque eu, o Senhor, as criei. Então nós vimos aí que Deus levantou Ciro para fazer justiça em favor do povo dele. Deus levantou Ciro para libertar o povo dele, ainda que Ciro não conhecesse a Deus, ainda que Ciro não fosse judeu, ainda que Ciro não estivesse dentro do templo. Então eu vou encerrar essa mensagem dizendo a você: você vota no homem segundo as suas convicções. Você vota no homem segundo aquilo que ele escolheu para si e para o seu país,
Você vota no homem que tem uma convicção parecida com a sua, independente da religião dele, independente de onde ele está. Uma coisa eu digo a você: se ele tem o temor de Deus, se ele é fiel a Deus, ele, no mínimo, vai dar a você liberdade para você escolher o que você quer. Ele não vai aprovar nenhuma lei considerada absurda, como, por exemplo, tirar a vida de inocente. Ele não vai aprovar, ele não vai dar munição para a criação de nenhuma lei que traga destruição e desgraça para o povo. Gente, olha os países onde as drogas, como a maconha, está legalizada. Você que é a favor da legalização da maconha, por exemplo, vai ver um amigo, vai ver um parente, vê alguém que você conhece que é viciado nas drogas, vê se ele tem alguma coisa, vê se ele constrói alguma coisa. Você vai ver que geralmente aqueles que são viciados nas drogas são parasitas de alguém, estão sugando, estão tirando de alguém. Por amor de Deus, para com essa guerra. Para de ser inimigo de seu irmão, de sua irmã. Para de votar pela raiva. Eu não gosto de fulano porque falou besteira. Quantas vezes você falou besteira? Quantas vezes você criou inimigo por falar besteira? Mas quantas vezes você ajudou alguém que não gostou ou que não gostava de você porque você falou besteira, mas você ajudou alguém porque você pôde ajudar? Não é porque você falou besteira que você tem um coração ruim. Falar besteira é bem diferente de convicção, tá? Qual é a sua convicção? O que é que você defende? Então, lembro e eu faço minha as palavras de Magno Malta quando ele estava no Senado, quando ele entrevistou o Alexandre de Moraes, e ele disse: não separa o homem de suas convicções. E é isso que a Bíblia diz, que aquele que é justo medita na palavra de Deus de dia e de noite, e o ensinamento de Deus, a doutrina de Deus, se torna a sua convicção. Resumindo, todo e qualquer crente que chama a igreja para apoiar a esquerda, a Bíblia diz que ele é anatema. Quem disse isso foi o apóstolo Paulo. Por quê? Porque quando ele convida a igreja a apoiar uma convicção contrária ao que diz as Escrituras, ele está convidando a igreja a apoiar leis que afastem o homem de Deus. E eu, como discípulo de Jesus, como pregador do Evangelho, jamais posso apoiar leis que afastem o homem de Deus. Amém? Vamos orar pela sua vida, pela sua família, pelo nosso país. E eu vou, em nome do Senhor Jesus, com a permissão de Deus, quinta-feira, fechar esse assunto. Eu vou fechar falando exatamente sobre aqueles que são levantados por Deus para servir de maldição na vida de alguém. Deus levanta pessoas para a bênção, mas Deus levanta também pessoas para a maldição. Então eu vou falar sobre filhos malditos levantados por Deus. Mas isso, quinta-feira, se Deus permitir. Feche os olhos, coloque a sua mão sobre o seu coração. Senhor nosso Deus e eterno Pai, glória a Ti, Senhor. A Ti toda honra, toda glória. A Ti todo louvor, todo poder. Eu quero, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, te suplicar, te pedir por essa pessoa que está reunida comigo. Eu quero te suplicar, te pedir por cada homem, cada mulher, cada criança que ficou durante esse período
aprendendo sobre o que diz a tua palavra e sobre o que aconteceu na vida dos homens que escolheram contrário à convicção do que diz a palavra de Deus. Aqueles que escolheram viver no pecado. Meu Deus amado e meu eterno Pai, assim como o Senhor escolheu a Ciro, assim como o Senhor levantou a Ciro para libertar o povo de Deus na mão daqueles que eram idólatras, da mão daqueles que estavam profanando a casa de Deus. Meu Senhor, levanta homens, levanta autoridades que sejam segundo o coração de Deus, que temam a Deus. Levanta, Senhor, autoridades que não permitam a aprovação de leis que seja contra a família, que seja contra a igreja. Levanta, Senhor, autoridades. Meu Deus amado e meu eterno Pai, eu te peço em nome de Jesus, levanta autoridades que não só queiram estar na igreja, mas que tenham convicções segundo o que é pregado à igreja, que tenham convicções segundo o que é pregado, o que é ensinado dentro das escrituras sagradas. Meu Deus amado e meu eterno Pai, eu oro pelas famílias, eu oro por aqueles homens, por aquelas mulheres que vivem neste país, por essas pessoas que estão orando comigo, que tem a sua família envolvida com as drogas, destruída pelas drogas. Meu Deus amado e meu eterno Pai, querem, meu Senhor, liberar a maconha, querem, Senhor, liberar as drogas, mas aqueles que estão, como eu falei, nos supermercados pedindo, aqueles que estão jogados no meio da rua, aqueles que estão enfrentando a sociedade produtiva, são justamente os drogados, Senhor. E aqueles que não estão pelas ruas, aqueles que não estão roubando, que são escravos das drogas, é porque a família sustenta. É porque a família tem tirado da mesa para pagar a dívida das drogas. É porque a família tem tirado da mesa, Senhor, para poder o traficante viver afastado e não entrar dentro de casa e matar toda a família, como isso tem acontecido. E tem pessoas que acham que se liberar as drogas, meu Senhor, que vai ser mais fácil para a família do drogado. Não vai, Senhor, não vai, porque a dívida vai acontecer, a montanha de dívida vai surgir. E infelizmente, meu Senhor, legalizado ou não, a droga vai continuar confundindo as mentes, a droga vai continuar matando. Eu te peço, meu Senhor, salva a família, salva, meu Deus, essas pessoas que oram comigo, esse homem, essa mulher, essa criança que ora comigo, que tem um pai drogado, que tem a mãe drogada, que vive, meu Deus, trabalhando para não deixar faltar a comida, porque tudo que tem dentro de casa está sendo vendido para sustentar as drogas. Lembra daqueles, meu Pai, que hoje estão nos hospitais, hoje estão nos leitos de dor, hoje, meu Pai, são escravos da bala perdida, da violência, meu Deus, porque a arma que está matando aí fora é a arma que vem do tráfico, é a arma que vem do crime organizado, é a arma que vem, Senhor, justamente dessa cultura, dessa convicção de que a violência trazida pelos bandidos devem ser toleradas. Meu Deus, misericórdia da família, misericórdia desse povo que ora comigo, misericórdia, Senhor, do nosso país. Lembra do nosso país para guardar, para proteger. Toca, meu Deus, a mente, toca, meu Deus, o coração das pessoas, para que as pessoas façam segundo o que diz a tua palavra. Meu Deus, eu não quero aqui, e eu não sou o dono da verdade, mas que essas pessoas entendam
Que essas pessoas compreendam que tudo que foi pregado e ensinado aqui é a verdade. Meu Deus, eu abençoo essa vida, eu abençoo essa família, eu declaro a bênção de Deus, eu declaro a prosperidade na vida de cada um desses que tem orado comigo, em nome de Jesus. Você crê? Diga, assim seja na minha vida. Diga, que Deus abençoe a minha vida, que Deus abençoe a minha família, que Deus prospere as obras das minhas mãos. Você crê? Diga, eu recebo as bênçãos e as vitórias do Senhor na minha vida, em o nome de Jesus. Diga amém. Diga graças a Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu dia e te dê a paz.